Olá, meus queridos amigos, irmãos em Cristo, Deus abençoe cada um de nós em nome de Jesus. Em continuidade às mensagens temáticas desses últimos dias, nós já vimos várias derivações do nome de Jeová, começando com Jeová Jireh, até ontem nós vimos Jeová Elohim, que é o Senhor, é o Deus de Israel. E hoje nós veremos Jeová Kadesh, o Senhor que santifica. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Antes de pregarmos a palavra de Deus, de lermos o texto bíblico e pregarmos, trazemos aqui uma palavra de consolo aos nossos queridos irmãos e amigos em Cristo, aquelas pessoas que estão enlutadas. Que Deus esteja consolando os corações de todos vocês, em nome de Jesus. E também aqueles que estão internados, sendo monitorados, aqueles que estão em UTI. Nós glorificamos a Deus porque nós temos fé que Ele pode levantar o enfermo da UTI, de qualquer lugar, porque Deus é o Deus que ressuscita, Ele é o autor da vida. Glorificamos a Deus por isso tudo, e nós oramos a Deus por esses dias todos, também por vocês que estão passando esses momentos de tribulações com enfermidades. Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Então nós vamos ao texto bíblico. Hoje o tema é Jeová Kadesh, o Senhor que santifica. O texto, existem vários textos bíblicos que falam sobre o assunto, mas nós escolhemos alguns e vamos ler. Deus exorta o seu povo a fim de santificá-lo para usufruir das suas bênçãos. Nós vemos lá em Levítico 20, verso 7 e verso 8. Então, o que nos diz o verso 7 de Levítico? Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. O verso 8 diz assim: obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Então Deus é o Deus que santifica, mas nós temos que nos submeter. Não é uma forma automática, é uma forma dinâmica. A fé é dinâmica, a palavra de Deus é dinâmica, a vida cristã é dinâmica. Não existe nada automático, ou não existe nada que seja estático quando se fala de vida cristã, de vida com Deus. Tudo é dinâmico, porque Deus é exemplo de dinamismo, de autenticidade, de santidade, de fé, amor e esperança, e tudo mais que nós pensarmos de bom que Deus é, ainda é pouco. Então nós vamos verificar, meus irmãos, o que Deus escreve sobre santidade. Primeiro ele diz: santificai-vos, sede santos, porque eu sou santo. Então Deus está dizendo: eu sou exemplo para vocês e eu quero que vocês sejam santos. Isso significa, meus irmãos, que nós devemos nos separar de tudo aquilo que está nos distanciando de Deus, seja o que for. Alguns pregadores têm falado uma coisa que eu gosto muito, quando eles abordam isso. Muitos deles abordam o seguinte: quanto mais você se afasta do pecado, mais você se aproxima de Deus. Isso é óbvio, é uma situação realmente verdadeira, porque não existe meio termo. Quando você se afasta do pecado, você se afasta tira o eu do trono, deixa Deus tomar o trono na sua vida, deixa Deus tomar a direção da sua vida, eu deixo Deus tomar a direção da minha vida em todos os assuntos. Então eu estou me submetendo a Deus, eu estou sendo dependente de Deus, e é disso que Deus se agrada aí muito. Então santificação aqui é separado para servir a Deus, para amar a Deus, amar as pessoas, independente de quais sejam essas pessoas, de como vivam. As pessoas precisam ser amadas, ser respeitadas, e é isso que Deus deseja que nós façamos, que nós sejamos servos obedientes
que buscamos a santificação, mas também damos o exemplo de vida. Aqui nós temos o outro texto, o terceiro texto que fala: não profanem o meu santo nome, eu serei conhecido como santo pelos israelitas. Eu sou o Senhor que os santifico. Levítico 20:32. Temos mais textos que dizem assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Aqui tem uma observação que eu gostaria de fazer, é a questão em toda a maneira de viver. Nós não podemos partir a nossa vida e especificarmos para Deus: Senhor, sábado e domingo eu serei santo, mas segunda a sexta não. Não existe isso. Nós não podemos partir a nossa vida de santificação, a vida de devoção a Deus, também informando a Deus: Senhor, enquanto eu estiver no templo louvando ao Senhor, eu estou dedicando a minha santidade ao Senhor. Mas fora dali, não existe isso. É todo o tempo. Então, o todo aqui me chamou a atenção em toda a vossa maneira de viver. Quando fala toda, a gente não precisa especificar nada, porque nós sabemos quais são as nossas maneiras de vivermos, como nós vivemos. Então, cada um tem que analisar. 2 Crônicas 29:5, esse texto que eu li, a primeira de Pedro 1:15. Em 2 Crônicas 29:5 diz assim: e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Quando é que Deus quer que nós sejamos santos? Agora. É hoje, pastor, é esse ano. Não é questão de hoje somente. Não é esse mês, não é esta semana, não é esse semestre. É agora. Estou falando agora, é nesse instante. É uma aplicação da palavra de Deus, uma aplicação prática, né? A aplicação já é prática da palavra de Deus em nossas vidas. Um outro texto que se encontra em Joel 2:15. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembléia solene. Era o apelo que era feito pelos profetas, orientados por Deus. O Senhor dos exércitos, a ele santificai, e seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Isaías 8:13. Olha, meus irmãos, um destaque importante aqui. A ele santificai. Quando diz assim a ele, é somente a ele. Nós não podemos incluir diversificações de deuses. Não, Deus é único. Nós temos uma vida de devoção monoteísta. Nós cremos em um Deus, nós nos prostramos diante de um Deus somente, que é o nosso Pai, é o nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. É a Trindade. Isaías 8:3. Nós lemos, agora nós temos em Josué 3:5, que diz assim: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. As maravilhas seriam feitas no dia seguinte, mas a santificação que Josué clama ao povo é agora. Quando ele diz santificai-vos, ele não está dizendo: olha, é daqui a pouco, é meia-noite. Não, é agora. Esse é o entendimento de Josué 3:5. Então, de textos bíblicos, nós temos uma farta bibliografia de textos bíblicos sobre este assunto, indo pelos profetas, Josué, 1 de Pedro, e tanto mais, até nos Salmos também. Mas então, qual é a nossa ação agora? Qual é o nosso procedimento? Qual deve ser o nosso procedimento diante dos apelos de Deus? É que nos coloquemos diante do Senhor como pessoas submissas à sua vontade, para sermos santos, separados a Ele, para o serviço dEle, serviço aos irmãos, serviço aos amigos, serviço até às pessoas que nós não conhecemos. Nós temos que servir, inclusive quando nós servimos as pessoas que não conhecemos, é um serviço muito autêntico, é um entendimento meu,
porque você não tem como nem buscar uma recompensa, porque você nem conhece a pessoa. Nós não podemos bitolar o nosso serviço, o nosso atendimento às pessoas que conhecemos somente. Não, as pessoas também que nós nem conhecemos. E é importante que nós sirvamos, porque Deus, o serviço é uma boa obra que Deus coloca em nossas vidas, em nossos corações. É um dom de Deus e precisamos desenvolvê-lo e aplicar nas nossas vidas. Jeová Kadesh, o Senhor que santifica. O Senhor santifica, mas eu preciso tomar a iniciativa de me prostrar diante do Senhor que santifica e deixar que Ele santifique a minha vida. Este é o apelo, e em nome de Jesus, que possamos viver dessa forma, porque dessa forma é que agradamos ao nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar ao Senhor? Pai, glorificamos, exaltamos o Teu santo nome, Senhor. Agradecemos pelo Teu cuidado conosco. Agradecemos a vida de todas as pessoas que moram em Aparecida do Rio Negro, no município de Aparecida do Rio Negro, em todos os locais do Tocantins, em todos os locais do Brasil e em todos os locais do mundo. São milhões de pessoas, mas o Senhor conhece cada um de nós. E agora nós clamamos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor repreenda a ação da variante da Covid-19 que tem dizimado pessoas em diversos lugares do mundo. Tenha misericórdia, Senhor Deus. Extingue, Pai, a variante da Covid-19 e também o vírus da Covid-19. Ó Senhor Deus, que possamos nos submeter à Tua vontade para viver uma vida de santificação a cada dia. Esta é a nossa oração ao Senhor, suplicando e crendo que o Senhor nos atenderá conforme a Tua vontade, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.